Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta, pela graça de Deus, com você, na apresentação do programa Fé Perfeita, que lembra a você que nós teremos o máximo prazer em atender seu pedido, seu telefonema ou seu e-mail, que solicite a nós literatura, CDs e DVDs que mandamos a todos gratuitamente. É só escrever ou então nos telefonar, teremos muito prazer em atendê-lo. Enviaremos estudos bíblicos com DVDs, em DVDs e em literaturas para você. Quero também dizer que nós estamos no ar através da TV Fé Perfeita. Você pode acessar no seu computador ou no seu telefone móvel, no seu celular, pelo site www.feperfeita.org.br. O Salmos 33, verso 12, diz: Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que escolheu para a sua herança. Na nossa programação passada, no nosso bloco passado, nós falamos sobre o povo de Israel, como Deus chamou Abrão, e de Abrão veio Isaque, Jacó e os 12 patriarcas, e daí se estabeleceu uma nação que mais tarde é conhecida como o povo hebreu, ou aqueles que foram chamados da além do rio. E você sabe que Deus fez um pacto com Abraão. E de Abraão, quando nasceu aqueles filhos de Jacó, nós vamos ver que eles foram, por umas circunstâncias, levados para o Egito, porque José houvera sido vendido por seus irmãos e se tornou governador do Egito. Vivendo 430 anos no Egito, Israel apanhou muitos hábitos e muitos costumes que não agradaram ao Deus de Abraão. Foi necessário Deus tratar com eles com dureza. Daqueles 2 milhões que saíram, apenas 2 entraram. O restante ficou nas areias do deserto, morreram durante 40 anos de peregrinação, para que Deus suscitasse uma nova geração que nasceu no deserto para possuir sua terra. A este povo, Deus estabeleceu um concerto e deu ensinamentos e mandamentos e leis, tanto leis morais como leis cíveis, aquelas para dirigir a vida de uma nação. Na verdade, nós temos, dentro do governo de Moisés e de Josué e dos juízes, um governo teocrático. Deus dirigia seu povo da sua maneira. E quando no reinado, ou quando no tempo de Samuel, o último dos juízes que julgou Israel, eles viram as demais nações e desejaram ter um rei como as demais nações. Este foi o grande mal do povo hebreu. E é sempre assim, preste atenção que é sempre assim. As pessoas não são satisfeitas com aquilo que têm, com aquilo que possuem. Eu olho para a Bíblia e quando eu vejo, por exemplo, aquelas mães hebreias, como disse no bloco passado,
do nome das pessoas e significado. As mães hebreias chamarem pelo nome dos seus filhos quando iam nascer. Hoje nós procuramos no computador, nas revistas, um nome para colocar nas crianças quando vão nascer. Lá no tempo da Bíblia não era assim. Quando uma mãe daquela dizia o nome de um filho, estava dizendo o futuro daquela criança. O que seria? Em que espírito ela viria? Parece que havia algo mais sobre as mães daqueles dias do que nos dias de hoje. Mas quando uma mãe dizia, por exemplo, Dan, então ela estava dizendo o que ele seria no futuro. Olha, você vai ser, suponhamos, um criador de gado. Efraim, você vai cuidar de grãos, vai plantar grãos. Manassés, você vai cuidar de ovelhas. Estou dando alguns exemplos para você poder entender. O fato é que Manassés, que veio cuidar de ovelhas, viu o Dan que cuidava do gado e achou que o Dan teve mais lucro do que ele. E ele já não queria mais cuidar de ovelha e quer cuidar de gado. E o Dan, que olhou o Efraim, que estava plantando grãos, achou que o negócio era mais lucrativo plantar grãos, ele já não queria mais gado, queria plantar grãos. As pessoas não ficam satisfeitas em ter a ocupação que Deus quer para elas. A nação também não ficou satisfeita com o governo de Deus e queria ter um rei. Este é o grande mal, sair daquilo que Deus te colocou para fazer, para ser, inclusive. Hoje, por exemplo, a igreja não é satisfeita em ser santa, pura e de pregar o evangelho, exercer o papel que Deus deu para ela fazer. Ela se saiu da sua posição, ela é mundana, ela é comercial, porque ela se tornou empresarial. A igreja e os líderes têm uma visão de simplesmente de faturamento. E você vai ver que ela sai da sua posição de pregar o evangelho e pede muito mais dinheiro e faz da fé um comércio e da alma das pessoas um negócio. Você vê que os pregadores não se contentaram, ou a igreja não se contentou em fazer apenas o comércio, mas também entrou para a política. Olha, eu quero dizer a você que, na verdade, Deus não está neste negócio. Prestem bem atenção, porque a Bíblia estabelece um padrão para cada coisa. Então, deixa eu retomar aqui. Então, pediram para Samuel um rei. Queriam ser como as demais nações, querem ser mundanos, querem ter as mesmas músicas, as mesmas vestes, os mesmos hábitos. E Samuel se chocou. Como qualquer homem que conhece a Deus e a Bíblia, sabe que o desejo de Deus é governar seu povo, dirigir seu povo para o melhor, porque Deus sabe melhor do que qualquer um de nós. Mas as pessoas rejeitaram o governo de Deus. Pediram um rei e lá veio Saul, um apóstata, um medroso, um que não poderia parar diante do povo e um que se tornaria até e buscaria nos apertos até feiticeiros, porque Deus não lhe falava mais. Como você sabe e eu sei, que foi atrás da pitonisa de Endor. Você conhece tanto quanto eu. Como você vê hoje também, há muitos desses que o povo corre desesperadamente por não saber se manter na postura de Deus e não ser a igreja de Deus, a herança de Deus e o povo de Deus, e tem que ir atrás de muitos que enganam as pessoas, porque não passam também daqueles que fazem e tiram e colocam feitiços na vida do povo, como nós temos visto muito nos programas televisivos. Vamos seguir um pouquinho a mais. O povo não quis ficar no padrão de Deus. E daí um pouco tinha um rei. O rei se apostatou. E Deus então ungiu Davi. E Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Dali então viria a inspiração, porque de Davi, na verdade, vai nascer um na sua linhagem, que não é Salomão, que não é Roboão, que não é Jeroboão, que não é Asa. Não, vai nascer um que vai se assentar no trono
para dirigir as nações com justiça e com equidade, que Davi chamou de Senhor. Então, você veja aqui que nós estamos olhando para Jesus Cristo, que novamente quer fazer um governo sobre a terra de justiça e de equidade. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é aquela casa, é aquela família, aquele lar que é dirigido pelas leis de Deus. Eu devo respeito à Constituição do Brasil e, como disse, se você notar, a Constituição americana foi baseada na Bíblia e a nossa foi baseada na americana e muitas coisas nós temos na Bíblia. Mas eu não posso de maneira nenhuma fechar os olhos e entender que muitas coisas que foram agregadas às leis e aos costumes daqueles que governam a nação, como você vai ver que assim foi em Israel, que houve reis e governantes que levou o povo para a idolatria, nós vivemos também da mesma maneira. Quero traçar um paralelo. Você veja, vamos tomar aqui Israel saindo do Egito sob o governo de Deus e daqui um pouco o povo rejeita o governo de Deus. Você pega os Estados Unidos, deixando a Inglaterra, cruzando o Canal da Mancha, para vir para aquelas novas terras, para adorar a Deus e viver para Deus ali e ter a palavra de Deus, a mesma palavra que Deus deu a Moisés e a Abraão e a todos eles como sendo regra de fé e prática. Daqui um pouco, o próprio povo americano tirou a Bíblia das suas escolas e tirou as orações das escolas e não quis mais o Deus da Bíblia para seguir o padrão da sociedade contemporânea. Aí chegamos ao novo mundo, quando nós temos o governo de Roma que avançou e dominou o Oriente Médio e pôs sob sujeição o próprio povo de Israel, que estava sob o castigo por rejeitar a direção de Deus na sua vida. E dali um pouco nós vimos então que Roma, como governou tudo aquilo, e Deus, na sua sabedoria, moveu através de Paulo o evangelho que viria para a Europa, mas você sabe que também veio o falso cristianismo que se instaura desde o ano 325, e as terras da Europa, inclusive Portugal, é tomada por um cristianismo nominal, cheio de invenções que nada tem a ver com a Bíblia Sagrada. E daqui um pouquinho, nós temos a história registrando a descoberta do nosso país. E quando nós olhamos a descoberta do Brasil, e Cabral veio para cá, e depois vieram os colonizadores, nós vimos que quando eles saíam para conquistar novas terras, o Papa, na sua bula, dizia: ora, as terras que vocês conquistarem e os povos que forem conquistados, eu os dou em nome do Deus do céu, desde que vocês estabeleçam a fé católica ali. Isto foi o que aconteceu com esta nação, e por muitos anos este foi um país oficialmente católico. Depois da sua primeira Constituição, transformado num país laico, aonde as pessoas teriam direito de escolher sua fé. Mas você sabe perfeitamente que nós vivemos aqui num país onde temos, por exemplo, alguma coisa como protetor desta nação. É uma padroeira, é uma santa, é uma imagem que foi encontrada dentro de um rio, e você sabe que isto se tornou uma idolatria. E a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não uma senhora, o Senhor. Deus não reparte sua glória com homem nenhum. Veja, Israel continua na sua peregrinação, sofre as consequências do seu pecado, da sua rejeição, da sua rebeldia e da idolatria em que se meteu, até ser desbaratado por todas as nações, perseguido, seu povo morre
e voltam novamente para a sua terra. E lá está o restinho que ficou do Muro da Lamentação, onde eles buscam encontrar o Deus de Abraão e encontrar a direção de Deus para a vida daquele povo. Este é Israel clamando por um concerto com Deus. Em que condição se encontra a América do Norte? Numa apostasia, pagando o preço da sua apostasia hoje, com assassinatos, com atentados terroristas, hein? Pagando o preço, não é, daqueles que vão às escolas e metralham seus filhos, porque onde a Bíblia e a oração não pode ir, por certo, demônios irão, desastres, coisas horríveis vemos acontecer, de um povo que também seus governantes deixaram o padrão da Bíblia Sagrada de lado. Continuamos a história, chegamos a esta nação e a constituição desta nação e as coisas que são promulgadas aqui e os acontecimentos que têm tomado lugar. Nós não podemos ignorar os fatos. Esta Bíblia é a verdade, meu amigo telespectador. E eu sou um anunciador de que Deus propõe uma intervenção na terra, que Deus vai restaurar novamente esta terra, que Deus vai trazer um julgamento aqui, que Deus vai fazer uma intervenção. Mas ele deu sinais a todos nós. Como eu disse que Noé era uma consolação, Jesus disse: olhe para os dias de Noé. Dias de Noé é dia de multiplicação da população, é dia de multiplicação da imoralidade, é dia em que os homens não se casariam mais, teriam relações com as mulheres, como nós temos hoje na nossa sociedade, do ficar, do ficou, do namorado, que não se casa mais para se ter família, da época em que haveria construção em grande volume, de nós termos plantações em grandes quantidades, muita fartura de grãos, mas tudo isto prenunciando que haverá uma intervenção de Deus. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Então não posso de maneira alguma estranhar que nós teríamos que ter casamentos de homossexuais. Tudo isto é anúncio que nós estamos chegando no final da história desta nação, das nações do mundo, porque Deus fará uma intervenção para criar aqui, nesta terra, um novo habitat, para um novo povo, onde seu governo, sua palavra, será mantida, respeitada, com o extermínio completo do mal para sempre. Meu caro amigo telespectador, se nós não pudéssemos olhar agora e ver que todos os desastres e desmandos desta nação, eu paro para pensar, por exemplo, na seca que agora sofremos no Nordeste, que coisa desalentadora, a mortandade de rebanhos, de uma coisa terrível, mas a população não se curva e nem para pensar que isto é produto do pecado, da imoralidade, da injustiça, sabe? Da falta de respeito e do temor de Deus. Isto não é tratado dentro deste âmbito apenas como algum acontecimento climático. É assim que a sociedade vê o quadro. Não há nenhum interesse em se arrepender, em consertar, muito pelo contrário, cada dia é pior a situação do pecado, da imoralidade, do adultério, das drogas, da prostituição, do homossexualismo, tudo se toma lugar. Isto é apenas sinal de que Jesus Cristo está voltando. E eu sou um pregador do Evangelho, eu sustento isto com a Bíblia. Quero dizer a você também, que está nos acompanhando dentro desta programação, que os fatos estão claros diante dos nossos olhos. O que o mundo não quer, eu estou tentando avisar o povo. Deus vai sacudir este mundo amaldiçoado pelo pecado.
Deus vai explodir tudo isto. Deus propõe criar novos céus e nova terra. Deus tirará um povo daqui no arrebatamento. Não há pregadores para pregar sobre isto. Volto aqui para dizer, prepara a sua vida. Quero dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se esta nação não tem Deus como o Senhor, não respeita a Deus, não respeita a Bíblia, você não pode pensar que nação nenhuma será bem-sucedida no mundo. Sempre haverá males e males que tomarão lugar na terra. Isto foi assim estabelecido. Olhe para a Bíblia. Quando Israel andava bem com Deus, tudo ia bem para eles. Quando pecava, o mal lhe vinha. Isso é o que está tomando lugar em todas as nações do mundo. As pessoas não querem a veracidade da Bíblia Sagrada, mas querem andar pela sua própria imaginação. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e feliz é o povo que Deus lhe teve por herança. Feliz é a família que pode ter um lugar acolhedor para Deus. O povo não quer. Mas e você quer? Quer Deus na sua casa? Quer Deus na sua vida? Quer a bênção de Deus? Quer se preparar para este evento que vai acontecer sem dúvida alguma? Isto não é assombrar as pessoas. Isto é a veracidade. Deus está advertindo. Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar sua vontade, seus feitos aos seus servos, os profetas. Veja, as pessoas não são felizes em viver o padrão da Bíblia, como as pessoas não eram felizes em fazer aquilo que Deus lhes ordenou a fazer. E então começaram. A Bíblia não serve. Criar filhos conforme a Bíblia e o conselho de Deus não servia. Ter leis conforme a da Bíblia e um padrão de uma vida equilibrada, justa, respeitadora não serve. Muito bem. Vestir-se conforme a Bíblia não serve. Ter famílias conforme a Bíblia não serve. O que precisa é de uma depravação. E então Deus os entregou a esta condição em que estamos. Não há segurança, o crime avança, as drogas avançam, a família acabou. E agora você busca numa nação, no meio de uma conturbação, direitos. Temos que proteger as pessoas através de leis e de decretos. Direito dos povos. E cadê o direito? O direito é do menor e do adolescente, que pode matar, que pode tomar um pai de família e assassiná-lo, mas é menor. Tem 18 anos. Pode passar impune. Não precisa pagar pelos seus crimes. Vamos! Filhos não podem ser corrigidos, nem podem ser disciplinados. Por quê? Porque isto afeta o psicológico de uma criança se ele tomar uma surra. Isto é conversa mole para boi dormir. Eu apanhei tanto da minha mãe e nunca isto prejudicou o meu psicológico. Apanhei porque precisava, fui disciplinado, foi ótima a correção, podia ter apanhado mais. Esta é a grande verdade, mas o que agride não é uma surra que um menino tomou. Eu não sou a favor do espancamento, de bater nas costas, de dar murro, de dar paulada, mas uma vara nas nádegas? Ora, isso não faz, nunca fez mal para ninguém. Saber os limites. Um pai não pode disciplinar seu filho, mas o filho pode bater, espancar no pai, matar para tomar dinheiro, para aplicar nas drogas. Isto pode. Ser preso, fazer o pai e a mãe desesperar e chorar, isto pode. Ora, amigos, nós temos leis injustas. Nós estamos diante de um povo que não pode obedecer e ter Deus como Senhor das suas vidas. Ora, um homem manter sua família limpa e honrada é criticado, zombado e tido como quadrado, passado de moda, antiquado. O bom é ser moderno, ver suas filhas na prostituição, no sexo, passar a noite na embriaguez, na bebedeira, nas drogas. É isto que é honroso, isto é que é bonito? Isto é que é decente? Isto é que é belo? Isto é que é...
Onde está a igreja? Que posição está ela em vez de estar metida na política? E em vez de estar fazendo o papel de construir seminários e fazer hospitais e obras filantrópicas, por que não pregar o evangelho para as pessoas e mostrar o que Deus quer de cada um de nós? É que você tenha família, é que você obedeça a sua palavra, é que você tome o seu padrão. Mas como a sociedade não quer, então nós temos hoje aí, o homem deixou de ser homem, não quis ser cabeça, não quis ser imagem, não quis ser justo, não quis ser equilibrado, não quis ser exemplo. Você deu lugar para as mulheres e nós temos então governantas. Muito bem. E o que está acontecendo? Está acontecendo é que esta Bíblia aqui, amigo telespectador, ó, ela é a verdade pura. Teria que ser assim. Eu não posso proibir que as coisas aconteçam, ou então eu estaria lutando contra Deus. Deus disse que seria desta maneira, está aqui, porque a nação não teria Deus como o Senhor. O povo não é um povo escolhido por Deus. O povo está suposto a viver afastado de Deus, e Deus disse que assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra vai acontecer. Deus vai queimar, destruir com fogo os habitantes deste planeta, por rejeitarem a viver uma vida limpa e equilibrada e serem sodomitas como foram os sodomitas. E a Bíblia diz que Deus os exterminou para sempre. Eu termino o meu programa dizendo que a sua casa seja um lugar onde Deus possa dirigir. Não saia para fazer o papel do mundo. Igreja, amigo, pastor, não dirija a sua igreja pelo padrão da sociedade. Volte os olhos para a Bíblia, para o molde de Deus. Ainda que o mundo te chame de quadrado, é melhor ser chamado de quadrado pelo mundo e ser amigo de Deus e ser preservado da destruição que você sabe que está escrito na palavra, do que ser amigo do mundo e se constituir inimigo de Deus e ser destruído junto com os ímpios para sempre. Que Deus ajude a todos nós, é minha oração. Vamos orar juntos? Pai, eu oro, entrego a vida, o lar, a família, o desígnio de cada um, o destino de cada pessoa em tuas mãos. Olha para cada um, salva-os pelo poder do nome de Jesus, que eles atentem para este aviso, é minha oração.